Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, quand je démarre l'enregistrement, il y a la transcription qui est démarrée en même temps. Et donc, je ne sais pas si pour vous, ici à côté, à ma droite, il y a la transcription de ce que je dis. Et donc, j'arrive pas à arrêter la transcription. Par contre, j'arrive à changer la langue. Là, j'ai mis en français. Et il me semble que ça capte pas mal. Par contre, c'est la transcription de tout ce que j'ai dit. Et c'est pas tout à fait correct. Mais j'arrive pas à... il me semble que dans un acte, un seul acte, démarrer l'enregistrement, ça démarre aussi le... Ah non, c'est possible ici d'arrêter la transcription. Voilà. Parce qu'on n'a pas besoin de cette transcription. Mais l'enregistrement, ça va. Je le maintiens. Donc, voilà, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 4 novembre 2021. C'est le dernier cours de ce cours de critique littéraire française du premier semestre de 2021. Et je voudrais commencer, comme je viens de le dire, je vais répondre à Victor, parce qu'à Victor, il n'y a pas assez. Victor, qui m'a écrit un mail cette semaine que je n'ai pas encore répondu. Et ça concernait aux activités. Et donc, voyons ici, je partage l'écran. Bom, eu vou explicar isso em português, até para deixar talvez mais claro, não sei. Antes de entrar na discussão da aula, hoje eu vou dar uma pincelada sobre estruturalismo e sobre Roland Barthes. E aí, então, vocês fizeram a primeira atividade, que foi o que eu chamei de projeto de crítica literária, né? Que era dar acho que tem bastante coisa aqui. Eu tinha pedido para vocês, na primeira parte da atividade, escolherem uma obra que vocês tivessem lido, de preferência em língua francesa, para ser, vamos dizer assim, o alvo da análise de vocês. Mas a atividade era um projeto de crítica, então a ideia não era fazer a análise da obra, né, mas ter em mente uma obra para que o projeto pudesse ser feito, tendo em vista a obra. E talvez o maior problema que eu vi nas atividades, e isso eu encontrei em alguns projetos, vamos dizer assim, não foram todos, é que eu esperava dessa atividade uma coesão, ou uma coerência entre as partes. Então, quando eu pedi para vocês escolherem uma obra, pensarem num sujet d'analyse, né, um tema de análise e de pesquisa, a problemática e os objetivos, eles tinham que estar em consonância com a corrente teórica escolhida. Né? Porque a ideia é que a corrente teórica ajude vocês a analisarem, a abordarem, a discutirem o tema proposto. E eu vi alguns casos em que não tinha conexão. E aí eu não sei se faltou explicação da minha parte ou se foi desatenção da parte de vocês, mas a ideia era que houvesse uma conexão entre porque a questão é a seguinte, não vou dizer que toda obra, mas algumas obras permitem mais de um tipo de abordagem, né?
pode ser uma abordagem mais formalista, ou tendo em vista mais a inserção social, ou a representação da mulher, ou uma abordagem mais psicanalítica, seja de um personagem, seja do próprio autor, essas coisas. Então, o primeiro passo e isso aqui não é só para a minha atividade, né? Eu estou usando atividade, ou usando na atividade um modelo de projeto que poderia servir para um projeto de PIBIC, ou um projeto de mestrado, ou até desenvolvido num projeto de doutorado. Então, precisa haver essa conexão. E como eu tenho dito muitas vezes, eu não sei se isso ficou claro na disciplina, o Antoine Compagnon, no Demônio da Teoria, ele tem uma visão da teoria literária mais como, vamos dizer assim, um metadiscurso, né? A teoria como o lugar onde a gente forja os conceitos, ou a gente discute as noções dos conceitos que a gente vai usar para análise literária. Já tem outros que entendem a teoria mais como uma metodologia que direciona a nossa análise, né? Eu gosto de pensar da forma que o Compagnon pensa, né? Da teoria literária como um metadiscurso que a gente usa para falar dos conceitos que a gente vai usar, né? Por outro lado, essas correntes que eu passei para vocês a partir do texto do Köhler, não só dele, né? Tinha uma série de textos ali que tinha capítulos sobre psicanálise, estruturalismo e tal. Que essas correntes ajudem vocês a abordarem o tema. Então, o que acontece? Há duas possibilidades nesse jogo, né? Se vocês escolhem primeiro a abordagem teórica, tem um problema que eu discuto isso às vezes com o PIBIC ou com algum orientando, é que quando a gente parte da corrente teórica para a obra literária, muitas vezes eu acho que essa escolha teórica de antemão, ela direciona muito a interpretação e a análise que a gente vai fazer. A gente acaba vendo na obra aquilo que a teoria pressupõe. Então, eu gosto mais de que a literatura sugira para a gente uma teoria, né? Às vezes pode ser, por exemplo, o perfil psicológico do personagem que nos leva a uma abordagem mais psicanalítica, ou um problema social abordado na obra que pode ser tomado como, de um ponto de vista mais social, mais marxista, ou às vezes mais feminino, né? Feminino das teorias feministas, né? Eu estou pensando aqui num romance que eu devo adotar na disciplina de romances sociais que vem, que é o Les Impatients, que é um romance que foi publicado ano passado, foi indicado entre os 4 finalistas do concurso do ano passado, em que a autora, eu acho que camaronesa, discute 3 visões de 3 mulheres na sociedade muçulmana, 2 jovens que são casadas, né? Elas não têm escolha, uma casa com um homem mais velho, a outra casa com um homem mais jovem, um primo dela, mas são casamentos arranjados pela família, e a terceira parte é a visão, porque a primeira jovem que dá o primeiro relato no romance, ela vai ser a segunda esposa de um homem mais velho, né? Que é então a poligamia permitida. E aí o terceiro capítulo é a primeira esposa desse cara mais velho, né? Então, a gente tem uma jovem que queria escolher o próprio casamento e vai entrar num casamento, né, de um cara que já tem uma esposa e filho, e no terceiro capítulo, a gente tem a terceira parte do livro, a gente tem a visão dessa esposa que vai ser confrontada com uma mulher jovem, né, com uma beleza jovem, aquela coisa toda, o segundo que está presente ali.
E a segunda, ela acaba relatando muito a experiência de violência conjugal. Então, estou fazendo esse resumo da obra aqui para mostrar para vocês que, por exemplo, o mesmo romance poderia ser abordado do ponto de vista psicanalítico, do trauma, etc., abordando, por exemplo, uma das personagens. Uma outra possibilidade é uma leitura mais feminista, pensando nessa questão do casamento arranjado, ou da certas sociedades, da falta de escolha das mulheres, como que elas são, né, uma peça a serviço ali dos homens, da família, da sociedade, ou às vezes até mais uma abordagem um pouco mais direcionada e social, pensando na violência conjugal, que tem a ver com o feminismo, mas é um pouco mais direcionado. E ainda, pensando aqui em outras possibilidades, a gente pode até, por exemplo, ter uma abordagem mais formalista ou estruturalista do romance e pensar o romance dividido em 3 partes, 3 vozes, e ter uma análise mais, vamos dizer assim, intrínseca da obra, né? Ou a construção da personagem seria uma coisa mais estruturalista. Então, a questão é essa. Eu acho que o mais interessante é que a leitura da obra provoque a aproximação de uma abordagem, e não vocês partam de uma abordagem para chegar na análise. Porque eu acho que é isso, né? Eu acho que escolher primeiro a abordagem teórica, ela direciona muito a compreensão que a gente vai ter da obra. Sendo que eu prefiro entender a escolha da abordagem teórica posterior como ajudando a entender melhor um aspecto da obra. Só que, para isso, pensando aqui na estrutura do trabalho, né? Primeiro, a escolha da obra. Segundo, tema, problemática, objetivos. A ideia era que isso direcionasse para uma escolha teórica. E a escolha teórica ajudasse vocês a explicarem o tema, a problemática e alcançar os objetivos estabelecidos. As coisas estão interligadas, né? Eu estou dando aqui um passo a passo como se tivesse que necessariamente ser nessa ordem, mas a ideia essas coisas se encaixam, mas precisa ir um pouco nesse sentido. Então, a primeira coisa, tendo em vista a correção dessa primeira etapa do projeto, seria essa, para aqueles em que eu fiz o comentário, se preocuparem em adequarem a escolha teórica aos objetivos, ao tema e a problemática. Alguma dúvida quanto a isso? Não, nenhuma dúvida, Daniel. Inclusive, ficou até mais claro. Não que não estivesse antes, mas agora ficou mais ainda. Justamente com essa questão da escolher o movimento, como diz, o movimento literário antes, a corrente teórica, antes de analisar a obra em si, né? Não analisar a obra com base na leitura que você já tinha feito, analisar a obra com base na corrente teórica. Isso é muito bom. Sim. A questão, Vitor, é que isso, eu digo até que isso é uma postura, sabe? Eu gosto de usar essa ideia, porque vocês não... e isso, assim, não... para alguns vão dizer que eu sou uma pessoa em cima do muro, talvez seja, né? Não vou negar. Porque tem uma coisa que eu acho muito bacana nessa relação nossa, né, de leitores e estudiosos, pesquisadores de literatura, é que, ao mesmo tempo, tem um processo de autoconhecimento, autoavaliação e de construção de princípios éticos, teóricos, que vem junto com isso, né? E aí, eu estou falando isso porque a gente vai se conhecendo, a gente vai vendo quais são os nossos interesses
dentro da literatura, dentro do mundo, né? Porque tem pessoa, por exemplo, que é totalmente alheia ao mundo mesmo, né? Então ela não vai ter tanto apego, por exemplo, a teorias mais sociais, né? E aí a pessoa vai ser aquela que, por exemplo, lê poesia pegando formalidade da poesia, do ritmo, da rima, e que também é muito bacana, que tem a ver com a musicalidade da poesia, né? Você vê, assim, às vezes, músicos falando, tem, sei lá, entrevistas do Chico, já assisti muitas, em que ele fala coisas sobre a música, assim, que são coisas mais musicais e mais abstratas, não tem a ver com a mensagem da música, não tem a ver com uma... Às vezes pode ser uma canção de protesto, né? Mas a música, a melodia, a harmonia, é uma outra parada, vamos dizer assim, né? Então é possível também a gente pensar a literatura dessa forma. Tem outros que já vão ser mais engajados e vão ter uma preferência por teorias mais engajadas também. A questão é, agora, tem pessoas, pesquisadores, professores e tal, que têm as suas escolhas teóricas muito bem definidas e que, por exemplo, não estão, sei lá, né, às vezes uma pessoa que é mais militante, por exemplo, hoje em dia com os discursos feministas e tudo, e que estuda a fundo teorias feministas e aí se propõe a isso, né? A ser uma crítica, vamos dizer assim, uma crítica feminista, né? Então, todo tipo de obra vai fazer uma leitura feminista da obra. Não está errado, tá? Aí, um pouco, a coisa vai pelas escolhas mesmo, né? E tudo, nesse caso, tem a ver com as escolhas que você faz e que você defende. Não tem certo e errado. A questão é que, na minha opinião, quando a gente tem uma escolha teórica muito bem definida previamente, ela acaba, às vezes, guiando demais o olhar para determinadas, no nosso caso aqui, determinadas obras, né? Isso quer dizer que, às vezes, quando você vai com um olhar muito direcionado, você acaba deixando escapar outros aspectos. Então, eu prefiro, e principalmente assim, numa abordagem para graduação, que vocês estão em formação, eu prefiro fazer uma abordagem mais desse tipo, né? Se abra para o texto literário, né? Leia com o coração aberto, o espírito né, receptivo, vê o que a obra te propõe e depois você se localiza de alguma forma teoricamente. Por isso também que eu fiz um pouco esse panorama, né, mostrando um pouco o nascimento da crítica do século XIX e XX, o estabelecimento das correntes teóricas que definem já um pouco mais fortemente, né, assim, formas de abordagem do texto literário. Até bastante dogmáticas. Muitas dessas abordagens são muito dogmáticas. Né? Para se ler o texto literário, se lê assim. Né? E algumas dessas correntes têm momentos que tem briga mesmo entre professores, entre correntes, assim, que não se batem mesmo. Né? Hoje em dia, a gente está numa época um pouco mais tranquila, mas tinha épocas que você tinha debates assim, no jornal, por exemplo, que um escrevia um artigo uma semana, na semana seguinte o outro respondia, e virava um grande debate, todo mundo comprava o jornal para acompanhar, depois comentava. Os irmãos Campos, por exemplo, o Augusto Campos e... como que chamou? Eu estou com Álvaro de Campos, mas é o Haroldo de Campos. Né? Eles têm uma concepção deles ali de literatura que é muito própria e entraram muitas vezes em embates com outros críticos, e eu acho ele super interessante, assim, e gosto da posição dele. Fui um grande leitor do Álvaro e do Augusto Campos durante a graduação. Assim. E aí vocês vão ter professores, por exemplo, para não... assim, para dar nome mesmo, vocês têm, por exemplo, o Piero, não sei se já foram alunos dele, que trabalha com desconstrução assim, a fundo mesmo, né? E se envolve com
com os textos do Derrida, tem uma postura desconstrucionista na vida acadêmica, e são trabalhos também legítimos, né? Não tem nenhuma crítica disso, só que isso pode levar a resultados diferentes, né? E aí eu tendo assim que ele, como pesquisador, professor hoje, optou e está se aprofundando numa questão. Agora, para os alunos, eu tenho um pouco esse cuidado de apresentar um pouco isso para que vocês não compartilhem, né? Porque senão eu vi um período assim na UFMG em que a gente acabava adotando as posturas dos professores. Eu fiz parte de um grupo, por exemplo, a gente chegou a ter brigas entre alunos porque a gente defendia a postura de professor, e depois assim, a gente seguia e fala, gente, a gente é colega, é amigo, essa é uma briga que não nossa, né? E tinha a ver muito com posturas teóricas assumidas por professores, né? Então, isso, por exemplo, a gente vê até em universidades também, né? A USP hoje, eu diria que do estudo literário é uma universidade talvez um pouco mais conservadora, tem lá os estudos que vêm para a sociologia literária e tudo mais, e a UFMG tem uma postura muito mais aberta com estudos culturais, feministas, né? Uma postura muito mais aberta. Assim. Então, tem essa questão. Só que tudo isso é muito bacana. Eu acho, eu gosto muito do estudo da teoria, talvez não para fechar a questão sobre de que maneira abordar uma determinada obra, mas eu acho que o discurso teórico, ou vamos chamar de discurso teórico, ajuda muito a gente a aumentar a sensibilidade para com o texto literário. Ela ajuda muito a gente, porque assim, hoje, por exemplo, eu estou participando de um projeto com a professora Ana Ross, que é da tradução, e que a gente, por isso que eu falei do ano passado, que a gente lê, é um projeto ligado à Embaixada da França, em que a gente lê os 4 finalistas do concurso do ano anterior e vota o ganhador do Prêmio Goncourt Brasil. Né? Então, a gente vai se reunir agora em novembro para definir qual seria o ganhador do Goncourt Brasil, só que são os 4 finalistas do ano passado. Ontem, por coincidência, saiu o Prêmio Goncourt desse ano, e são outros 4 finalistas que a gente vai ler no ano que vem, deliberado no final do ano que vem. E aí, estou dizendo isso porque o Goncourt ele premia obras que foram publicadas naquele ano. Então, esses romances que a gente leu esse ano são romances publicados no ano passado. Então, por exemplo, quando eu pego romances assim, né, que são autores, às vezes consagrados, às vezes jovens, mas que muitas vezes não têm uma fortuna crítica muito grande. Às vezes aqui no Brasil a gente ouviu falar, os 4 que eu do ano passado, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar disso. Só que a gente começa, eu estou falando isso para dar esse exemplo agora, né? Quando a gente tem uma certa bagagem de leituras teóricas, a gente vai lendo romances pela primeira vez, a gente já lê com um certo olhar técnico. Né? Você já percebe assim, esse narrador aqui, tá, tô sacando qualquer dele. Você já vai vendo assim, esse personagem é muito interessante, como constrói aqui. Tal. Isso aqui daria uma análise feminista muito interessante. Tem muito elemento para isso. E aí a gente, eu acho que a teoria nos ajuda muito a isso, a direcionar o olhar para cá ou para lá, e também para depois aprofundar numa questão. Porque a gente precisa fazer essa passagem de uma discussão teórica mais abstrata sobre conceitos, e depois como isso se apresenta na análise, né? Que é colocar em prática ou usar as ferramentas dos conceitos para a análise literária. E uma coisa que eu acho muito importante, e que por isso que eu tenho um pouco de reserva a essa ideia de partir de uma corrente teórica para a análise, porque
muitas vezes, a literatura, eu sempre digo isso, a literatura está sempre à frente da teoria, da crítica. E os críticos teóricos estão sempre correndo atrás para tentar explicar o fenômeno literário que aparece. Né? Então, com isso, às vezes, a gente tem ali todo um instrumental teórico bem definido, e a obra vai e questiona aquilo. A obra, o instrumental teórico que a gente está, não dá conta daquela obra. A gente precisa adaptar, precisa discutir, aquele conceito que foi trazido, ele não abarca tudo. Né? Aproveitando o exemplo aqui da Ivana, que está concluindo comigo, ela fez uma análise da peça do ponto de vista do herói, uma comparação do herói absurdo, e o herói épico. E aí vocês veem que o herói épico tem toda uma discussão sobre as várias manifestações, né, ou as várias presenças, sei lá, do herói épico, várias obras. E aí você vê a discussão que ela propõe, né, que aquilo ali não dá conta, por exemplo, do herói do romance da peça, né, do personagem principal, né, do português. E aí ela discutiu um pouco o que seria então esse herói absurdo, do que ele se difere dos heróis épicos, por exemplo. Né? Então é muito interessante. E a gente vê que, ao mesmo tempo, tem essa nossa coisa meio sebastianista, de procurar que tem um resquício, que a gente espera uma solução de um herói épico para a nossa vida política também. Né? Então é interessante ver essas confluências. Então, dito isso, eu estou gastando tempo aqui para falar. Eu estou espera aqui, eu não sei se ela saiu com a esfera. Oi, desculpa, eu vi aqui, não sei se você já está me ouvindo, que estava aparecendo como em espera, eu achei estranho, porque todo mundo sai e volta sem dificuldade para a sala, porque é direcionado com mas me parece que você ficou em espera. Desculpas. Oui. La connexion, elle n'est pas 100% aujourd'hui. A minha ou a de vocês? Je pense que c'est la tienne. Estranho, porque eu estou no 3G no áudio. Bon, je pense, hein, je suis pas sûr. Ça peut être, je ne sais pas, les autres collègues, comme Isabelle, Émilie. Mais ici, ça... Je sais pas, comment on dit, tá travando. Essa bloco. Oui, ça bloque un peu. É estranho. Eu posso tentar, talvez, desconectar e conectar o fone de novo para ver. Em Panorama, ninguém reclamou. Mas, alguém aí me confirma se também está tendo problema, só para a gente saber se o problema é comigo ou com o Vitor? Por favor, porque pode ser aqui em casa também, porque está ameaçando chover e às vezes dá uns panos. Eu tive problemas aqui com a minha... a Emily também está com a internet ruim. Ilana, acho que você ia dizer alguma coisa. Não, você ia falar que tá um pouco mais baixo do que o normal e que às vezes dá um silêncio, assim. Mas acho que geralmente sempre ocorre, às vezes, quando você tá falando. Daí dá, às vezes parece que dá sei lá, multa, não sei, e continua, e hoje parece que tá mais. Eu não sei porque isso. Eu acho que é a internet também, mas não sei se é minha, não sei lá. Mas olha, peraí. Eu acho que a captação é porque eu tenho colocado, me digam aqui, porque momento técnico, né? Porque eu às vezes deixo essa orelha aqui de fora, porque senão eu fico gritando, porque eu estou tentando me ouvir ao mesmo tempo. Só que eu acho que a captação do áudio é por esse fone aqui. Então talvez fosse mais inteligente fazer isso aqui. Melhora?
captação do áudio? Acho que talvez, não sei. Melhora um pouco. Deixa eu ver. Alô, alô? Mesma coisa. Para mim ficou a mesma coisa. E sim, eu confirmo com a Ilana também, Daniel. O seu áudio desde o início já está bem baixo. Mas isso aí eu consegui aumentar o volume e tá tranquilo. Né? Tá. Eu vou Mas fazer assim, não é nada que impeça a gente de acompanhar ou entender. É só porque não tá tão estável. Tá de boa. Dá para entender, sim. Tá só mais baixo. Então eu não vou desconectar não, tá? Ok? Ok. Vou ficar que nem DJ, assim. Mas aí eu tenho que deixar um pouco uma orelha um pouco solta, porque senão eu não ouço o meu retorno e termino gritando aqui. E aí reclamam de mim em casa. Bom, então, dito isso, né, para essa primeira etapa da atividade, é a observação que eu teria para fazer, né, para aqueles em que eu fiz o comentário, tentem fazer a adequação dos objetivos, do tema, da problemática com a teoria, porque a corrente teórica ela tem que vir para dar auxílio, né? E não porque, por exemplo, eu não me lembro, acho que teve algum que falou, por exemplo, de discutir a questão, não estou repetindo não, né? Estou dando um exemplo, de discutir a questão feminina na obra, ou numa obra X. E aí a corrente teórica foi o estruturalismo. Aí fica um pouco estranho, porque o estruturalismo é uma corrente que pressupõe um olhar mais formal do texto, né? E aí de que forma que se... Aí não fica claro, por exemplo, de que forma que se daria essa passagem, né? De que forma que a teoria contribuiria para essa abordagem, vamos dizer assim. E aí eu já está compartilhado aqui, né? Então vocês veem aqui, eu ainda não postei porque eu queria conversar com vocês antes, né? Então o que eu vou postar aqui é o Continuité de Projet de Critique Littéraire, que é essa outra atividade. E aí, acho que o Vitor, se não me engano, no seu e-mail você me perguntou sobre a pontuação, não foi isso? Das atividades. Então, a primeira etapa foram 30 pontos, essa segunda etapa vão ser 60 pontos e terão mais 10 do exposé. Tá? O exposé eu pedi entre 3 e 4 minutos, assim, mais como referência. Né? Se ultrapassar um pouco, tá ok. Só não queria que ficasse muito menos. Tá? Mas a ideia talvez eu não tenha colocado isso na descrição da atividade e possa colocar depois. Como a gente está trabalhando com a ideia de projeto aqui, acho que a gente podia pensar no exposé, porque para aqueles que fizeram poesia ou romance comigo no Panorama, né, durante a pandemia, eu usei o exposé como podendo ser um podcast ou uma apresentação em vídeo, até uso a analogia com o TED Talk, né? De você pensar ali, ou às vezes até do design, né? O pitch, né? Que você vende uma ideia ali em poucos minutos. Eu acho que para esse, aqui como a gente está trabalhando com projetos, vocês podiam pensar um pouco na ideia de como se vocês fossem para uma entrevista de mestrado ou com um professor para fazer um PIBIC, vocês vão expor o projeto de vocês, né? Então é um pouco aquilo, né? Bonjour, je m'appelle Daniel, j'ai ici un projet à vous présenter. Le sujet d'analyse est celui-là. Je choisis l'œuvre telle de cet écrivain ou cette écrivaine pour analyser, et donc j'ai ce sujet, et j'ai développé la problématique telle. Et comme ça, j'ai
comme objectif général celui-ci, et j'ai déployé cet objectif en 3 objectifs spécifiques, qui sont, et vous présentez les sujets, les objectifs específicos. E aí, para essa etapa, e aí eu abri aqui o arquivo, deixa eu ver se eu consigo... Vocês sabem me dizer se tem zoom? Ah, tem sim, aqui embaixo. Que aí fica mais fácil para visualizar. Bem melhor, né? Isso. Então, aqui na verdade, vocês vão ver que, porque a ideia é, vamos dizer assim, né, a construção de um projeto. Aí, na verdade, aqui repete as coisas da etapa anterior, com o objetivo de formatar mesmo o projeto e para mim, né, que aí na hora de ler eu tenho toda a dimensão da ideia desenvolvida. Então, aí vocês vão repetir. Aí eu acrescentei aqui o título do projeto, porque todo projeto tem um título, o nome do autor e da obra. Aqui ficou... não é o nome de vocês, é o nome do autor e da obra, o título da obra. Aí a corrente teórica escolhida, o tema, né, o sujet, problématique e objectif général e spécifique. Isso aqui, na verdade, é só copiar e colar fazendo as correções que eu tiver pedido, né? Não tem nada de novo. O que é novo aqui é daqui para frente. Então, eu pedi para vocês le contexte de l'œuvre choisie, que a ideia é fazer uma mise en contexte. Eu não quis colocar um resumo da obra para não ser um resumo da obra. Porque eu prefiro a ideia de o contexto da obra. Então, seria, por exemplo, a obra foi publicada em tal ano, pelo escritor, porque aí aqui nessa parte já não é mais tão esquemático como foi a primeira etapa, né, da atividade. Então, aqui já são textos que vocês vão escrever. Mas textos assim, um parágrafo para cada, tá? Não precisa... eu prefiro, como eu tinha dito em alguma outra ocasião, para esse trabalho de vocês aqui de crítica, eu não estou nem pedindo limite de páginas como eu faço com panorama e romance, né? Então, eu prefiro a reflexão bem desenvolvida do que o número de páginas aqui. Então, o contexto da obra, eu queria que vocês colocassem essa obra em contexto, né? Essa obra foi escrita pelo escritor tal, o escritor tem, ou escritora, né, tem envolvimento com, às vezes, um determinado movimento ou um tipo de estilo de escrita, ou trabalha com tais e tais temáticas. Essa escritora, Amal, é o sobrenome dela, essa camaronesa que escreveu o Les Impatients, esse romance de 3 vozes, né, de 3 mulheres. Ela trabalha muito com a temática da mulher, do feminismo, do empoderamento feminino. Então, assim, vocês já colocam ali, ela tem outros romances em que trata dessa questão e tal, e essa obra em específico lida com isso. Então, eu não quero um resumo da obra dizendo qual que é o enredo da obra. É simplesmente qualquer temática abordada pela obra, um personagem ou outro que é mais interessante, ou é principal, ou algo assim. Então, por isso que eu quis trazer a ideia de contexto da obra e não resumo da obra, tá? Tragam essas informações, né? Quem é o escritor, as temáticas que normalmente aborda em suas obras e o que vem nessa obra que desperta o interesse de vocês. Dando um resumo bem resumido, vamos dizer assim, né? O cadre théorique. Esse cadre théorique é o que a gente poderia... aqui no Brasil, em português, a gente tem um projeto
um pouco a ideia da justificativa do projeto, né? Que a gente costuma dizer que nessa justificativa não é simplesmente a ideia de por que essa obra ou por que esse projeto tem que ser desenvolvido, né? É mais a ideia de tipo, dentro do campo dos estudos literários, o que já foi feito, o que ainda não foi feito e o que eu proponho fazer. E aí, aqui o cadre théorique é um parágrafo que vai ser mais teórico, que vocês vão dialogar mais com a corrente teórica escolhida. Aqui é o ponto, por isso que eu pedi ali a escolha pedi para vocês lerem aquele trecho. Tem várias outras obras, né? Junto na primeira etapa ali com capítulos sobre várias correntes literárias. Se vocês precisarem de mais, eu coloquei mais obras, por exemplo, de estruturalismo na pasta. O feminismo já tem várias, a crítica sociológica também tem várias. Se precisar de pós-colonialismo, aí vocês me peçam e eu vejo lá, abro uma pasta e compartilho alguma coisa. Eu não vi ninguém escolher isso, mas, por exemplo, teoria queer, que está lá no Jonathan Culler, que eu não abri pasta para isso, mas se alguém tiver interesse em fazer uma abordagem queer, por exemplo, de alguma obra, pode me pedir que eu tenha texto para compartilhar aqui. Né? Ou vocês podem também ir naquelas plataformas que eu já passei para vocês e fazerem um pouco essa pesquisa. Então, o cadre théorique é o lugar onde vocês vão discutir os conceitos ou o conceito da corrente teórica que vocês vão usar. Certo? Se for traduzir mais ou menos literalmente, é o quadro teórico. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma coisa mais fresca. Né? Vamos supor que eu tenha escolhido esse livro, Les Impatients, e vou fazer uma abordagem feminista da obra. Então, já está lá a abordagem feminista. E aí, vocês lembram que eu utilizei duas referências, né? A Hélène Cixous, que falava em uma literatura feminina, e a Monique Wittig, que falava da literatura do pensamento straight, né? Hétero, vamos dizer assim, normativo, e tem ali uma discussão sobre lesbianismo. Mas vamos supor que eu entre nessa seara da literatura feminina que a gente discutiu como uma polêmica. Né? Então eu vou lá no texto da Hélène Cixous e digo, eu vou fazer uma abordagem do livro Les Impatients a partir da perspectiva de literatura feminina. E com isso eu quero dizer que, né, pego lá a definição de literatura feminina da Cixous e falo, vou tentar mostrar aqui que, por exemplo, né, o fato da Amália ser uma mulher, de ter vivido violência conjugal, de ter sido forçada ao casamento, escreve sobre isso. Então, ela tem uma visão de mundo própria de alguém que viveu, que experienciou. Então, talvez seja possível falar que o seu texto seja um texto de literatura feminina, nesse sentido, que seria, vamos supor assim, que só seria possível ser escrito por uma mulher. Né? E aí, então é isso. A ideia do cadre théorique é trazer um conceito, desenvolver ali, explicar com as palavras de vocês o conceito que está sendo usado e de que forma ele vai ser abordado na obra escolhida. Certo? Então, por exemplo, vamos supor que alguém escolheu o estruturalismo. Vou colocar a mesma obra, para dar um exemplo claro. Né? Eu falei com vocês que o livro é dividido em 3 partes, cada um com a voz e a visão de uma mulher. E aí pode-se discutir, por exemplo, a construção da personagem, das 3 personagens.
né? Como que a autora consegue, no plano formal, trazer ou desenvolver a psicologia ali, a profundidade da personalidade de cada uma dessas personagens, né? Porque cada uma vai falar em primeira pessoa, mas a gente vê que tem diferenças entre elas, né? Então, poderia falar, escolher ali alguma referência em que trata da construção da personagem e usar isso ali. Então, segundo tal autor, o personagem se constrói de tal forma. O que é um personagem numa narrativa? É um ser que tem uma profundidade psicológica, que tem escolhas, que vive dilemas e tal, tal. Então, nessa obra, vamos analisar a primeira personagem, a construção da primeira personagem. Estão vendo que aí tem uma coisa até mais formal no texto, e vamos deixar de lado a questão feminina. Ou, por exemplo, eu vi que algumas pessoas escolheram a psicanálise. O quê? Vai ser o conceito de histeria? Vai ser o conceito de inconsciente ou de desejo? Né? Porque, por exemplo, a ideia do desejo poderia ser usado para analisar uma das personagens. Por exemplo, o desejo aqui direcionado para escolher o próprio noivo, né? Etc. Né? E aí, então, aqui no Cadre Théorique seria o espaço reservado para isso, para discutir o conceito e mostrar de que forma que ele seria usado na abordagem. Então, não é ainda a análise. Pensem que vocês estão vendendo uma proposta. Ok? Vendendo assim, né, para serem aceitos, recebidos numa entrevista de mestrado ou PIBIC, algo assim. O metodologia, eu quis colocar para vocês... aqui é 10. E aqui 11. Isso. E a metodologia é para vocês mostrarem o como. Como que vocês vão fazer isso, passo a passo da pesquisa. Para vocês terem um pouco essa... vocês lembram como que nas disciplinas de romance, poesia e panorama no ensino remoto, que eu tenho trabalhado um pouco, isso ficou mais claro, eu acho, nas minhas disciplinas. As etapas da dissertação, né? Então, pensem na metodologia como passo a passo da pesquisa que vocês vão fazer, né? Primeiramente, vamos aprofundar na questão teórica para desenvolver um pouco mais o conceito tal. Em seguida, então, vamos analisar tal aspecto na obra que está presente, está claro em tal aspecto. Não é algo para ser extenso, mas é para deixar claro para quem lê o projeto de que forma que vocês querem colocar em prática essa pesquisa. Pensem nisso, na metodologia, como passo a passo. Tá? E, por fim, as referências bibliográficas utilizadas. Né? Não é para ser nada extenso, é para colocar aqui e para também treinar um pouco a BNT, que eu não me canso de me frustrar com os trabalhos e problemas de referência da BNT. Ficou claro? Agora? Ficou sim, Daniel. Ficou bem mais claro. Só retomando ainda a minha pergunta, do meu primeiro e-mail que eu mandei para você, justamente sobre as atividades, assim, não as atividades, mas as datas. Sim. Então, eu queria ver com vocês, eu sei que está em cima, mas eu queria saber se vocês conseguem entregar esse trabalho domingo à noite. Mentira. Quarta-feira da semana que vem, à noite. O que vocês acham? Domingo ia ficar bem complicado, mas quarta-feira à noite eu acho que... não, dá sim. Pra mim dá. É porque realmente essa semana adiantar esse trabalho vai ficar bem complicado, mas a partir de sábado já vai estar mais de boa.
Sim, e aí, assim, é porque depois eu tenho que ter o prazo para corrigir, né? Então, por isso que eu não posso também estender muito. Eu até fiquei pensando aqui, eu devia até ter previsto para essa semana não ter aula, né? Porque aí vocês já estariam assim mais concentrados na escrita do trabalho. Eu acho que para o próximo semestre eu vou colocar no cronograma a última semana como sem aula para talvez assim não ter aula, mas ter esse espaço aqui para tirar dúvidas do trabalho e acertos para a versão final. Pensando que, voltando aqui, tá, Vitor, eu estou consciente do fim de semestre, de outros trabalhos que vocês têm para fazer, e por isso que eu estou propondo quarta, pensando que, em termos de escrita, não é para esse trabalho dar trabalho a vocês. Né? Pensem que cada parte aqui, o 8, 9 e 10, né, porque referência é referência, né? São 3 parágrafos de, sei lá, talvez aqui umas 7, 8, 10 linhas. Não é tanto. Tá? Esse trabalho aqui, por exemplo, na hora que ele estiver preenchido, ele vai dar, tirando as referências, ele vai dar 2 páginas, no máximo. Mas eu gostaria de contar com uma boa reflexão da parte de vocês. Sim? Sim, sim. Ok. Não, é tranquilo, é tranquilo. O contexto de l'œuvre choisi, le cadre théorique e eu confesso que o que eu mais vou ter problema é no metodologia. Essa eu sempre tenho um pouco de dificuldade para desenvolver, mas mesmo assim está tranquilo. E aí eu queria falar, Daniel, que bom, pelo menos na minha parte do exposé, eu gostaria justamente focar mais no exposé. Provavelmente eu não vou conseguir falar só em 5 minutos, igual você falou, eu vou falar um pouco mais de tempo, eu vou ser um pouco mais extenso. Mas dá tranquilo, pelo menos para mim, eu não sei as meninas. Você me lembrou uma outra coisa, Vitor. Aí eu faria o seguinte com vocês: pediria o trabalho escrito até quarta-feira, 11h59, e aí o exposé na quinta-feira até 11h59. Vocês concluem o trabalho escrito e depois, no dia seguinte, me mandam o trabalho, o exposé. O exposé, no caso aqui de vocês, porque em Panorama eu estou pedindo o uso de recursos tecnológicos, né? Eu deixo livre, porque como seria uma entrevista, pensando aqui tentando fazer uma atividade meio que autêntica, né? Que nem a gente fala no FLE, né? Dessa coisa da atividade autêntica, ou do texto autêntico. Que poderia ser mais expositivo e poderia ser um arquivo de áudio. Então, não precisariam pensar em fazer um PowerPoint. Pensem que vocês estariam ali frente a uma banca e que vocês estão naqueles minutos iniciais em que eles pedem para vocês falarem do projeto. Tá? Então, no caso de vocês, aí, nesse caso, vocês podem, por exemplo, gravar um áudio no WhatsApp, baixar o arquivo e encaminhar. Tá? Não precisa, por exemplo, ter esse trabalho como fazer um PowerPoint, gravar um vídeo e algo assim. Ilana, se quiserem, pode também. Se quiser, pode também. Ilana. Só ia perguntar, porque eu pensei que o exposé fosse em aula, mas então a gente vai ter que enviar o exposé daí. Isso. Só. Ah, ok. Isso. E aí, deixa eu até mostrar aqui para vocês. E, Vitor, não me deixe esquecer que eu vou voltar na questão da metodologia, tá? Eu não queria deixar de falar ainda alguma coisa sobre a metodologia, não. Aqui, vocês têm, né, a atividade, os critérios de avaliação. Eu coloquei aqui, né, prononciation et exercice da comunicação oral,
que é a parte que tem que valer mais, porque é uma atividade oral. Clarté e organização de l'exposition, né, que tem que ser claro, né? Não, é aquela coisa que eu sempre digo, assim, não dá para fazer um trabalho desse sem pensar na forma, na organização, o que vem antes, o que vem depois, né? Porque você não vai ficar apresentando... como eu tenho dito, não é para ser freestyle, né? Não é para chegar e começar a falar e depois chega lá e... pois é, eu esqueci que o objetivo geral era esse, né? Ou no fim é que você fala, pois é, meu tema é esse, tinha esquecido de falar. Não, organizem isso e não tem segredo. Sigam aqui o roteiro do trabalho que a organização está dada. Perder ponto nesse aspecto eu vou entender que foi deliberado. Assim, eu quero perder ponto sobre clareza e organização da exposição, porque é o projeto, é a ordem do projeto. Aí tem aqui a utilização de recursos didáticos e o respeito ao tempo de apresentação. Eu pedi 3 a 4 minutos, mas se vocês acharem que 3 a 4 minutos é pouco, eu posso aumentar, para não penalizar ninguém. E Vitor, eu te peço para tentar se manter em 5 minutos. Tá? Até porque, numa entrevista assim, que a gente pensa, né, o processo seletivo de mestrado, você tem lá 30 candidatos. A banca tem que ouvir todos para a entrevista de 15 minutos. Então, o candidato tem 5 minutos para apresentar e depois a banca tem o tempo para arguir. Então, eu acho legal tentar ser conciso e entrar dentro do tempo. Tá? Eu vou até modificar aqui já de uma vez. Vamos colocar de 3 a 6 minutos. Tá? Tem uma margem boa aí para você se colocar. Que eu tinha falado, sempre, nesse tipo de atividade, sempre dá problema o envio do arquivo. Então, aqui, o que eu programei aqui vocês têm aqui um arquivo em Word que vocês podem, por exemplo, subir o vídeo no YouTube e me mandem um link. Aí, na hora que vocês sobem o vídeo, vocês coloquem como privado, só podendo assistir quem tiver o link, que aí ninguém tem acesso. Para aqueles que não querem ou não conseguem, porque também arquivo de áudio só MP3 não sobe no YouTube, né? Tem que ser MP4. Vocês podem anexar o arquivo aqui. Tá? E se tiverem dificuldade com o arquivo, vocês me falem que a gente tenta. Eu acho que eu vou abrir uma pasta no Dropbox ou no Drive para permitir a transmissão de arquivos. Tá? Mas sendo arquivo só de áudio é menor e normalmente não trava, não. Mas se tiver algum problema, vocês, por favor, me procurem. Não deixem para falar depois que eu lançar a nota, eu não consegui mandar o arquivo. Tá? Dentro do prazo, vocês me comuniquem, estou tendo dificuldade, como que a gente faz. Isso sobre o exposé. Tá? E sobre a metodologia, Vitor, eu vou postar para vocês aqui, acho que 3 links que eu encontrei na internet. Um é da Universidade de Ottawa para projetos, e tem um outro aqui que é um guia para doutorado, Jeune Chercheur, Associação Nacional de Docteurs. O problema é que eles não são voltados para pesquisa literária, né? E tem uma aqui, que eu não sei se esse aqui é da Sorbonne. Eu posto aqui para vocês. E, na verdade, a questão da metodologia, ela é sempre um problema para os estudos literários. Eu até estava abordando isso. Não sei se a Ilana lembra,
eu acho que tirar. Que eu no PIBIC fiz uma conversa com você sobre isso, aí até recentemente eu comprei esse livrinho aqui, isso aqui eu vi como referência, indicação de leitura do Denis, que foi professor substituto aqui antes de eu chegar, todo inteirado aqui, do Assísilo, um pouco de método nos estudos literários em particular. Porque, vamos dizer assim, nas ciências, a metodologia é o passo a passo, né? Por exemplo, você diz, né, vou fazer um experimento tal, e para tal experimento eu preciso misturar tal pó em água, né, para ver se é solúvel. Mas aí eu preciso que primeiro você coloque o pó e depois adicione água pouco a pouco e misture. Porque se você fizer o contrário, vai dar errado. Né? Pensem aquelas coisas assim, né, que você está misturando produtos lá. Se você misturar um com o outro, ele dá uma reação e explode. Mas se você mistura primeiro um, depois o outro, não dá reação. Né? Uma coisa que eu descobri, por exemplo, nesse estilo, que às vezes eu colocava sabão em pó na máquina e ele empelotava, que nem o Nescau, o Toddy no leite, né? E aí eu descobri que se você coloca o pó e vai adicionando água para dissolver, ele dissolve bem. Só que nessa brincadeira do colocar o sabão em pó e diluir ele em água pouco a pouco, ele esquenta. E vocês vão sentir que a embalagem fica morna, por causa da reação de algum produto, sei lá, algum produto que tem no sabão em pó, que reage com a água e aquece. Então, para as ciências é muito claro que é esse passo a passo, né? Até para que, eu dei esse exemplo aqui há pouco tempo, de que, por exemplo, eu ia falar de vacina, mas, por exemplo, o remédio genérico. O remédio que não é genérico, ele foi feito, foi testado em pessoas e tal. O remédio genérico, ele não foi testado em pessoas. Ele é simplesmente um remédio que é reproduzido segundo a receita do primeiro que fez, reproduz a receita e vende o remédio. Então, ele é mais barato porque ele também não passou por pesquisa em pessoas, em testes e tudo mais. Né? Então, ele pode, às vezes, com relação a ingrediente, alguma coisa assim, ter algum problema. E tal. Para a nossa área, não tem muito isso. Né? Então, o problema da metodologia é sempre muito... a gente pede, isso sempre vem em projeto, pensem na ideia do passo a passo, mas pensem também que talvez seja interessante comparar deixa eu abrir aqui novamente a continuidade do projeto, com o Cadre Théorique. Porque o Cadre Théorique, ele... Cadê a ferramenta do Zoom aqui para mim? Aqui. O Cadre Théorique, ele seria uma parte mais conceitual mesmo, de explicação do conceito. A metodologia seria, vamos colocar assim, la mise en pratique, la mise en action desses conceitos. De que forma esses conceitos vão ser usados para a abordagem que vocês estão propondo. Eu falei aqui que eu estava procurando um livro do Fábio Durão, que ele entende que essas correntes teóricas, daquilo que eu falei no início, né, do direcionamento que elas dão, elas já são, de alguma forma, uma metodologia para os estudos literários. Porque, por exemplo, se você sai de uma corrente marxista, ele já está te dando um passo a passo para a entrada na obra, né, para analisar a obra. Só que eu prefiro pensar aqui um pouco na ideia do passo a passo, tentando mostrar de que forma que vocês vão colocar em prática os conceitos discutidos, ou o conceito discutido no Cadre Théorique. Eu estou colocando no plural, mas, como eu disse, eu gostaria que essa atividade fosse bem pensada,
prefiro que ela seja bem pensada do que ela seja extensa. Então, às vezes, vale mais a pena desenvolver um conceito só, mas entrar em detalhes do conceito, do que vou falar de inconsciente, vou falar de pulsão de morte, vou falar de complexo de Édipo, e não sei o quê. Não, escolha um, desenvolva um pouco melhor, vê aí os livros que eu compartilhei, o que eles trazem. Se for preciso, faça uma pesquisa de um artigo ou outro para ajudar vocês na escrita dessas partes. E aí, na metodologia, pense em como, em mostrar para o seu leitor como que essa pesquisa vai ser colocada em prática. Né? Pensando naquilo, né? O livro será abordado do ponto de vista de tal teoria, da teoria feminista, tendo em vista a discussão da Hélène Cixous. Vamos partir do pressuposto de que existe, sim, uma literatura feminina, e vou mostrar na obra, em tais aspectos, que existe aqui, por exemplo, um pano de fundo autobiográfico dessa autora, que diz em entrevistas que passou por violência doméstica, e que usa isso, né, não de maneira autobiográfica, mas como inspiração para suas obras. É isso. Né? Então, depois a obra será analisada tendo em vista esses aspectos. Então, aí já fica claro para a gente como que será mais ou menos esse passo a passo. Ficou mais claro, Vitor? Infinitamente mais claro, Daniel. Obrigado. Porque na verdade, o que acontece comigo na questão da metodologia, justamente, qual vai ser o passo a passo, o que eu vou fazer? Eu sempre tenho isso é insegurança da minha parte, eu confesso, assim, eu sempre tenho justamente a insegurança de falar assim, mas não é assim. Mas se eu fizer assim não vai dar certo. Mas e se eu fizer de outro jeito? Mas se eu isso, mas se eu isso. É mesmo falta de foco e talvez eu acho que falta de um pouco de estrutura antes, justamente um pouco de estruturalismo antes nas questões anteriores, para eu conseguir pontuar, estruturar a metodologia. E aí eu fico na dúvida, aí eu não sei, eu falo assim, meu Deus, vou separar em tópicos, vou separar em parágrafos, e aí fica uma bagunça. Mas ficou bem mais claro, bem mais claro. Lembre que aqui eu quero texto, tá? E não tópicos na metodologia. Sim. A questão do tópicos é mesmo pela minha organização. Né? Assim, eu organizo, né? Assim, eu organizo os tópicos e depois eu desenvolvo eu desenvolvo o parágrafo a partir dos tópicos. Não, beleza, ótimo. Sim. E aí, gente, para essa atividade aqui, como a gente não vai ter mais etapas, né? Porque seria bacana se eu pudesse corrigir, mandar para vocês e vocês refazerem. Eu vou avaliar principalmente a capacidade de reflexão. Se, por exemplo, eu fizer sugestão, você, por exemplo, né, pensando na ideia do passo a passo da metodologia, uma sugestão do tipo, olha, está muito bacana, mas talvez fosse mais lógico para o texto, né, o texto teria mais coesão, se você abordasse primeiro essa parte aqui. Isso, para mim, não é, por exemplo, desvalorizar o texto ou reduzir a nota, porque aqui a gente está numa discussão de ideia. Né? A discussão da nota por exemplo, a coisa não está conexa, ou está desconexa, ou, por exemplo, o conceito não foi bem discutido, ou, por exemplo, isso que eu já trouxe aqui, né, de uma falta de conexão entre a corrente teórica e o tema a ser abordado. Né? Então, são coisas mais, vamos dizer assim, eu vou pegar mais para redução da nota na concepção do trabalho. Tá? E menos nessa forma. A ideia vai ser ajudar vocês, de alguma forma, a fazerem um projeto, se tiverem interesse no futuro. Tá? E isso é uma coisa que muitas vezes se confunde nos trabalhos, sabe? A metodologia com o cadre théorique. E aí, por isso que eu gosto de
de separar, porque, às vezes, vamos supor que poderia até estar mais ou menos junto, mas é bom separar para a gente ver que tem nuances entre um e o outro. Às vezes pode ser minha mente muito obsessiva, muito categórica, né, que gosta de categorias, mas eu acho que quando separa muito assim, ajuda a ter clareza entre essas partes, mesmo que depois seja para juntar as duas, sabe? E falar, não, entendi que são coisas diferentes, mas que podem ser colocadas conjuntamente. Um pouco nesse espírito. Tá? Beleza? Mais alguma dúvida? Como é que vocês estão? Me deem um retorno, por favor. Beleza, então. Então, vamos fazer isso. Eu vou... terminando a aula, eu só vou dar mais uma revisada para ver se não tem problema de texto aqui, de ortografia, e posto a atividade para vocês. Pode ser que eu poste... Vocês lembram que eu postei aqui uma videoaula da Débora Diniz falando sobre plágio? E nesse curso que foi oferecido no canal do YouTube da Rosana Pinheiro, ela chamou a gente para falar de cada coisa, assim, né, da metodologia, quadro teórico, só que é muito para o pessoal da antropologia e ciências sociais. Mas eu posso postar aqui os vídeos, alguns deles, e caso vocês tenham uma dificuldade pontual, vocês procurem assistir, qualquer coisa assiste ali no YouTube acelerado, e está em português, é fácil de entender. Beleza? E aí, então, assim, eu não queria, acho que pelo horário e pela cabeça de vocês, eu não queria também encerrar sem dar uma palavrinha sobre o Barthes. Mas eu posso falar de... eu tinha um amigo que às vezes falava isso, assim, a gente não deixava ele falando, mas eu posso falar? E cadê aqui? Eu queria compartilhar. Aí eu só queria pincelar umas coisas aqui. Eu realmente lamento que a gente não vai ter mais tempo para falar do Roland Barthes. Eu compartilhei aqui com vocês. Emília, tem um livro dela que chama Plágio, voltado para antropologia e direito. Sim, ela tem o canal dela no YouTube, no Insta, que ela faz a salinha, né? E em que ela comenta essas questões. Eu também gosto bastante. Ela tinha um canal no YouTube também, que tinha dicas assim, bem curtinhas, né? Uns vídeos de 3, 4 minutos, que eram bem úteis também. E ela tem aquele livro, Carta a uma orientanda, alguma coisa assim, que também é bem interessante para quem quer pesquisar. Porque eu me lembrei, você falou da Débora Diniz, eu me lembrei de um negócio que eu queria deixar aqui também. Eu vou falar um pouco, eu vou falar rapidamente alguns aspectos do Barthes que eu queria dizer, mas porque com a dinâmica familiar e tudo mais, eu não consegui colocar em prática o projeto, o grupo de estudos. E aí, semana passada, eu conversei com um colega do departamento, e aí eu vou fazer diferente, porque para ter colocado em prática esse semestre, ele ficaria como um grupo informal, vamos dizer assim. E eu vou fazer agora, durante as férias, e vou lançá-lo como projeto de extensão. Então, vocês sabem que está tendo essa modificação do projeto pedagógico que insere mais horas de extensão, né, de vocês.
E aí, eu agora também tenho novas normas de extensão, que todo projeto ele precisa ter pelo menos um aluno de graduação dentro do projeto, não como, vamos dizer assim, cursista, mas como monitor, ajudando o professor. Então, em algum momento, eu devo entrar em contato com alguém que queira fazer parte comigo, assim, dentro da estrutura do projeto, mas aí o ano que vem vai estar aberto para inscrição, gratuito, obviamente, para vocês e para pessoas de fora da comunidade, o projeto de extensão. Eu vou sentar de novo, ver se eu mantenho a mesma ideia de contemporaneidades e violência, ou só contemporaneidades, talvez algo assim, para pensar algumas questões, e a ideia vai ser, a partir desse projeto, que vai ser um grupo de estudos, né? E assim, a ideia é, vocês se inscrevem, participam das reuniões de discussão de texto, né? Eu vou indico as leituras, a gente discute. Eu não sei se vai ser para 15 horas ou 30 horas ao longo do semestre, e depois vocês recebem o certificado, né, de atividade de extensão, e entram 30 horas para aquelas horas complementares que vocês precisam fazer, de atividades complementares. Então, aí eu vou lançar para começar a fim de janeiro ou início de fevereiro, pensando em ou 15 ou 30 horas, um grupo de estudos sobre contemporaneidades, visando que quem tiver interesse, ao final do projeto, consiga ter uma ideia com um projeto de PIBIC ou com mestrado, ou alguma coisa assim. Ok? Dito isso, Roland Barthes. Que o Roland Barthes seria, eu vou falar em português aqui para falar bem breve mesmo, assim, mais informal. O Roland Barthes talvez seja o maior crítico, o maior crítico francês do século XX, em termos de produção e de variedade, e de aprofundamento também, né? E assim, escreveu sobre literatura contemporânea, sobre ali a partir do fim dos anos 50, até a morte dele, se não me engano, em 1980. E ele esse tipo de eu estou falando sobre literatura contemporânea, porque ele escreveu sobre o Nouveau Roman, que estava ali surgindo na época, e também tem textos sobre La Rochefoucauld, século XVII. Então, é alguém assim, né, que conhece a literatura francesa de cabo a rabo. Participou de um momento muito rico da vida intelectual francesa, né, que pega ali o pós-guerra, em que a vida intelectual recomeça ali, pega essa onda do estruturalismo, por isso que eu ia falar de estruturalismo em Roland Barthes. Então ele tem uma primeira fase, e ele é desse tipo de crítico ou intelectual que dialoga com muitas áreas, e a ponto da gente falar do primeiro Barthes, do último Barthes, que ele tem uma virada, que ele passa de estruturalista para pós-estruturalista. A gente costuma classificá-lo um pouco assim, né? E aí, o que eu queria... e ainda tem um diálogo muito grande com a psicanálise, muito interessante. E aí, o que eu queria trazer aqui para vocês, primeiramente, talvez um dos primeiros livros dele, o Le Degré Zéro de l'écriture, ele é muito interessante porque ele tem esse primeiro ensaio aqui. Eu achei que eu tinha esse ensaio aqui sublinhado, mas não tem. E ele tem, então, essa definição aqui que a gente traduz a obra dele traduzida, né? Porque vocês sabem que em francês a gente traduz écriture como escrita, né?
exemplo, j'ai une mauvaise écriture, né? Você tem uma escrita ruim que pode ser tanto a qualidade da sua letra quanto a sua capacidade de produção textual, né? E a gente acaba traduzindo na obra do Barthes écriture como escritura, porque virou um conceito, e é um conceito de difícil definição, porque ela vai mudando ao longo da obra dele. Ele volta nesse tema da escritura diversas vezes. E aí, como eu disse aqui, que é um texto da primeira fase dele, porque é um momento em que ele está muito focado no texto, na leitura ou naquilo que o texto tem de mais concreto, de mais formal do próprio texto. E aí a gente vai falar um pouco, por isso que eu estava falando assim, até eu estava pensando, né, que se no estruturalismo, né, entre outros pensadores ali, críticos do estruturalismo, se falava tanto na estrutura, e a questão da estrutura para o estruturalismo, o que funda o estruturalismo é o Lévi-Strauss com a antropologia dele, né? Se não me engano, tem a ver com estrutura de mitos, que ele vai percebendo em diferentes sociedades uma certa estrutura comum de mitos. E aí isso depois começa a ser reproduzido na psicanálise com o Lacan. O Lacan, por exemplo, vai chegar a dizer que o inconsciente que o Freud já vinha, né, desenvolvendo, ele se organiza na forma de linguagem, né? Então, e aí esse estruturalismo ele vem de uma matriz saussuriana, que a gente conhece da linguística, né? Quase que daquela coisa de uma forma que seria ali o significante, e o significado como a questão de colocar em prática, né? E uma outra coisa do estruturalismo que é importante na noção de estrutura é que essa noção de estrutura ela funciona como o signo para o Saussure, que é relacional, né? O sentido de um significante ele tem a ver com a relação dele com o significante em volta, né? Por isso que, por exemplo, pensem, por exemplo, o verbo lograr, né, que em português ele tem o sentido de roubar ou de conseguir. Então, o que vai definir se o sentido de lograr é roubar ou conseguir ser bem-sucedido vai ser o contexto, né, a relação com os significantes ao lado. Por isso que o Lacan, com o inconsciente, também vai pensar o inconsciente ou aquilo que o inconsciente dá para a gente de elemento como essa relação. Por isso que a análise de um sonho não é, por exemplo, aquela coisa, é igual no Macunaíma, né? Sonhei que perdi um dente, é morte de parente. A única relação entre queda do dente e morrer um parente é porque tem uma rima, né? Não tem uma relação intrínseca, causal, entre a queda de um dente e morrer um parente. Mas o sonho se analisa da mesma forma que se analisa a linguagem dentro da teoria do Lacan, né? Então, você sonhou com uma determinada pessoa e num determinado contexto. Aí você tem que ver para você, com as coisas que você vive e que aquilo te evoca, de que forma que você interpreta aquele sonho, né? Tem um contexto aí, né? E a análise estrutural da obra também se dá dessa forma, né? Então, por exemplo, um poema se analisa como uma análise estrutural de um poema. Ele vai pegar tanto os aspectos materiais da língua, como musicalidade, ritmo, rima, estrofes, né, a estrutura fixa do poema, quanto o sentido, uma análise semântica do poema, tendo em vista a relação entre as palavras, né? De que forma que a metáfora é construída, tendo em vista aquilo ali dentro do poema. Estou falando isso para tentar justificar um pouco o conceito de écriture ou escrita no Barthes, tá? Esse conceito nele vai mudar um pouco,
mas tem a ver, e aí ele parte nesse início de uma coisa própria do texto, para depois chegar numa coisa mais próxima do estilo do escritor. Né? E aí, tanto que ele vai falar que, em alguns textos, que un certain écrivain a son écriture. Né? Ele tem a sua escritura, que é o seu estilo. Que tem em algum ensaio do Barthes, já nem lembro mais em qual especificamente, que ele chega a falar, falando do estilo, que o estilo é o homem. E aí a l'écriture seria essa revelação daquilo que um escritor tem de mais próprio. Né? Então, l'écriture é um dos conceitos chaves ou mais importantes da obra do Barthes. Dois outros conceitos muito importantes que ele traz também, que são muito bacanas. É a noção de escritor e escrevente. E ele faz uma brincadeira em francês com écrivain e écrivain. Eu escrevo aqui para vocês. Écrivain, que vocês conhecem como escritor mesmo, e écrivain como sendo uma espécie de participo presente, né, do verbo écrire. E aí a distinção é que o escritor, o écrivain, seria, e aí a gente traduz na obra dele dessa forma, escritor e escrevente. O écrivain seria esse que tem que alcançou uma écriture, que tem um estilo próprio, que tem uma linguagem própria. E o écrivain seria, o escrevente seria esse que é aquele escritor que reproduz modelos, técnicas, que é um escritor, né, vamos dizer assim, civil, que publica livros, mas que não tem não trouxe nada para a literatura. Né? Resumindo, basicamente, seria uma pessoa que sabe usar a linguagem, né, que escreve um texto, mas que não tem algo de próprio seu e que muda a tradição literária após. Né? E aí, assim, acaba que, se a gente pega muito ao pé da letra, são poucos que seriam écrivains, né, escritores de fato. Né? E a maioria écrivain. E aí entra, a Emily deve lembrar daquela discussão que a gente fez aqui de bandas, né? Daquelas bandas que realmente mudam o curso da história da música, e outras que, na verdade, sei lá, reproduzem um pouco. Né? Sei lá, eu pensando aqui, que eu andei ouvindo esses dias, Audioslave, por exemplo, para mim, não é assim. Né? Eu acho que Nirvana e Pearl Jam, que eu gosto mais ou menos, assim, venho aprendendo a gostar do Pearl Jam, eu acho que eles fundam um tipo de música mais próprio, grunge mesmo. E Audioslave, por exemplo, para mim já vem ali reproduzindo uma receita. Né? Para ficar nesse exemplo. Né? Sei lá, talvez Gustavo Lima seja sertanejo universitário. Depois vem um monte que tem a mesma levada. É algo assim, né, que traz alguma coisa nova e própria. E é interessante, estou falando disso, porque como a gente tem pouco espaço, pouco tempo para as disciplinas, porque tem uma disciplina que se chamou estilística, stylistique, en français, e que foi uma disciplina muito famosa e vamos dizer assim, disciplinas obrigatórias em curso de letras, né? Você tinha a poétique, né, que foi se transformando numa disciplina em que estuda a maneira de produzir literatura de um escritor, né? E muitas vezes você usa o próprio discurso do escritor sobre o seu fazer artístico, e a estilistique como uma disciplina que estudava o estilo, né? O que a gente aprende
lendo um determinado escritor como o mais próprio daquele escritor. Então, o que difere ele, o que torna ele único, ou ela, com relação a outros. Né? E nessa história, o Barthes entrava, né? Porque ele tem vários textos falando sobre o estilo, e aí que ele mistura o estilo com a écriture. E aí tem toda uma discussão que é muito interessante, e o Barthes, eu vou entrar aqui ainda no tempo que sobra, é que às vezes ele traz os elementos etimológicos das palavras que são muito interessantes, que vocês já devem ter ouvido falar que o estilo que deu para a gente, o estilo, né, que a gente entende hoje como essa marca pessoal, ele tem a ver com um instrumento que se usava para escrever em tábuas de, por exemplo, cobertas com cera, né, e você usava o style, que era esse instrumento que arranhava ali a cera ou a argila, que você escrevia, porque você não tinha folha de papel com caneta tinteiro ou esferográfico, né? Muito menos um computador com produtor de texto. Então você tinha esses instrumentos, que era uma espécie de lousa, vamos dizer assim, e que você grafava com o estilo. E o estilo, que eu acho que vem do latim. Eu estou sem... Vocês verem que eu te dou a palavra já já, Ilana. Vocês verem que eu só escrevo no computador, não tem caneta aqui. Tem um lápis aqui. Que você tinha um instrumento, né, assim, com uma ponta embaixo, com um lápis, mas ele não tinha tinta nem grafite, né? E aqui ele tinha uma base chata, que, por exemplo, você escreve, né, escrevia em cima da cera, e depois, se você precisasse apagar, você tinha esse instrumento que você remodelava ali aquela massinha, né, e podia escrever novamente em cima. E esse instrumento com uma ponta e uma base chata, tipo um prego, né, no fundo era o estilo. E aí, aí vocês veem como que vai se construindo a cadeia etimológica, né? Porque era um instrumento como um lápis. E aí, nisso, você tem que cada um tem a sua escrita, né? A forma das suas letras, de como você escreve à mão. Tanto é que tem gente que analisa até a sua personalidade, né? Pela forma de escrever. A minha escrita, por exemplo, é extremamente infantil. Eu continuo escrevendo com letra cursiva e a minha letra não mudou desde a escola primária. Até por isso que eu prefiro escrever no computador. E aí, nisso que a gente tem a nossa escrita como uma coisa extremamente pessoal, que vai dar no estilo do escritor como algo extremamente pessoal. Ilana. É só uma dúvida rapidinho sobre... Então, a estilística, ela lida com o estilo. Uhum. Daí, e a estética é como se fosse com a beleza? Ou não? A estética, né? Eu acho muito interessante isso, né? A estética, na verdade, ela tem a ver com a recepção. Duas coisas, Ilana, porque a estética ela virou uma disciplina filosófica que estuda o belo, né? E muitas vezes a gente tem pessoal da filosofia que estuda estética, que eles falam algumas coisas sobre arte, sobre beleza, que assim está em outro plano, sabe? Eu me incomodava muito na época que eu frequentava mais a filosofia, porque eu falava, gente, vocês estão falando, sabe, de uma beleza sublime, da perfeição da obra de arte e tal, mas na hora que você vai ver, cadê a obra de arte que é tão perfeita, sabe? Eu sentia que faltava a eles esse nosso lado com a crítica, que é o contato direto com o texto, com a obra, né? Por isso que eu gostava, né, assim, às vezes de ouvir um crítico de arte, porque o cara tá ali, não, esse artista aqui tem esse traço marcante, né? Esse escritor tem essa forma de escrever, o Saramago tem essa coisa de não pontuar as frases, né? O Proust com os períodos extremamente longos. Então a gente tem uma coisa palpável ali entre uma ideia abstrata e absoluta de arte e transformar aquilo num objeto artístico, num livro, numa pintura, numa escultura.
E aí a estética, eu acho que caminhou muito para isso, para essa discussão do belo, de maneira muito abstrata. Mas a estética em si, ela tem a ver com a recepção, de que forma que a gente vê e percebe uma obra de arte, um texto, umas coisas assim. Tanto é que a estética depois ela tem um desenvolvimento junto com a fenomenologia, que é uma outra corrente da filosofia que também lida com essa apreensão dos fenômenos pelos sentidos, né? Então, como que a gente percebe aí, por isso que tem divergências, né? A gente pode ler o mesmo texto e entender coisas diferentes, porque a gente tem os nossos sentidos como captação de estímulos visuais, auditivos, olfativos, né? E tal, e o nosso background intelectual, nossa capacidade de entendimento que muda também a nossa apreensão dos fenômenos de fora. Então, isso se daria no campo da estética, né? Tanto é que hoje, nos estudos literários, tudo aquilo que tem a ver com o leitor, a gente coloca no campo da estética da recepção, estética, fenomenologia e tal. A poética seria esse estudo da produção, de como que um artista produz a sua obra. E a estilística já seria um trabalho ou uma disciplina que lida com, no caso da literatura, com o texto e tenta apreender do texto alguma coisa própria daquele escritor. Aí é que está. A estilística fazia muito sentido. Primeiro, tem uma estilística... naqueles livros do Costa Lima, que estão na pasta ali das correntes teóricas, Teoria da Literatura em suas fontes 1 e 2, tem alguns capítulos que são sobre a estilística. Você tem uma estilística de base alemã que tem muito a ver com a etimologia. Então, ela costumava fazer análises de obras muito pelo o sentido etimológico de algumas palavras. Por outro lado, a estilística francesa ela tem muito a ver com o estruturalismo. E aí você tem uma crença, e aí eu estou dizendo que é crença, porque é crença mesmo, de que você poderia ser capaz de ler um texto abstraindo do seu background pessoal, intelectual, social, de gênero, tudo isso, e você seria capaz de captar a estrutura pura do texto, né? A escritura, como diz o Barthes. E aí, essa disciplina de estilística, ela fazia muito sentido nesse contexto estruturalista da França, né? Que aí você achava que você, como leitor, podia ser um leitor neutro, sem... Por isso, eu estou falando aqui de leitor neutro, por isso que o livro do Barthes chama Le Degré Zéro de l'écriture, como se a gente fosse capaz de chegar numa escritura que fosse neutra, no grau zero dela, que está afastado tudo que é ideológico, e a gente chega no texto puro. Só que a gente sabe que não tem como. Nós somos sujeitos. Por isso que depois ele vai ter uma virada pós-estruturalista, que o pós-estruturalismo já tende a considerar que essas estruturas não são captadas sem um sujeito. Por mais que possa haver uma estrutura pura do texto, ela sempre vai ser percebida por um sujeito leitor que tem os seus valores, as suas crenças, etc. Por exemplo, Ilana, eu não lembro se fez romance comigo, mas eu trabalhei, por exemplo, em 2019, na disciplina de romance, com o Serotonina, do Houellebecq. Eu não lembro se alguém de vocês aqui estava na disciplina, mas depois eu trabalhei com o Soumission do Houellebecq, já no ensino remoto. E o Serotonina, por exemplo, o autor, o narrador, é extremamente misógino, sexista. Ele faz uma descrição física da companheira dele que é abjeta.
E ainda tem uma cena no romance em que ele desconfia de um alemão que está no camping com ele, que era pedófilo. E ele aproveita uma saída do alemão, entra na cabana lá do alemão e descobre realmente vídeos lá e tal. E aí ele está lá olhando as coisas, aí de repente o cara entra. E aí fica aquela cena, ele vai ser agredido, ele vai agredir, o que ele vai fazer? Ele sai correndo, aí o alemão pega as coisas, foge, e o narrador não faz nenhuma denúncia. E aí, isso foi muito polêmico na sala, porque muita gente falou que estava difícil ler o texto, aceitar aquelas coisas. E aí é o que eu digo. Como que a gente lê um texto desse abstraindo desses valores? Né? A gente consegue simplesmente analisar esse narrador que é extremamente abjeto na descrição, porque ele faz uma descrição assim, muito detalhista e realista do órgão sexual da companheira dele de maneira muito pejorativa. E aí, assim, a gente fica perplexo. E aí a gente vai falar assim, não, eu vou lidar com isso aqui simplesmente como é um realismo, é um escritor que trabalha com descrições muito realistas. Mas tem todo um valor misógino na descrição do jeito que ele faz. Né? Então, aí a estilística tentava encontrar esse grau zero da escritura, uma escrita neutra, em que a gente conseguisse afastar as ideologias e encontrar essa estrutura pura do texto. Então, o Barthes tem essa parte em que ele trabalha um pouco com isso, e aí ele tem, eu vou passar aqui, esse famoso ensaio que chama La Mort de l'auteur, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que eu recomendo muito a leitura, e que eu tenho um carinho enorme por esse ensaio, porque já devo ter comentado para alguns de vocês, no meu concurso aqui para a UNB, o tópico que eu sorteei para dar a aula didática, para fazer a prova didática, foi a crítica literária francesa no século XX, do estruturalismo ao retorno do sujeito. E eu abordei esse texto, tive uma nota excelente que me ajudou a passar no concurso. Então, eu já gostava muito do Barthes, já gostava muito desse ensaio, e ainda tenho esse carinho pessoal por ele aqui. E aí, só para colocar como que o Barthes tem um pouco essa virada pós-estruturalista, que se ele tem esse início ali em que ele está em busca dessa escritura, dessa écriture, nesse aqui é um ensaio em que ele vai dizer, eu vou até sublinhar aqui para mostrar para vocês, e sem contar, gente, que o Barthes ele escreve como ninguém, assim, é um escritor. E aí, nessa corrente, nesse momento da crítica literária, ali nos anos 60, 70, em que o Barthes era... O Barthes deu aula no Collège de France, na mesma época que Foucault, e eram aqueles caras assim, que iam dar aula, o auditório ficava lotado, as aulas eram transmitidas na rádio, tanto que a rádio que eu recomendo para vocês ouvirem, a France Culture, vocês encontram, por exemplo, registro de áudio de aulas desses caras, que as pessoas disputavam ali um espacinho para sentar na escada porque estava lotado, para ouvir esses caras falando. E aí ele diz aqui, né, no final do texto, né, nous commençons maintenant à ne plus être dupe. Dupe, assim, tipo bobo, idiota, né, de ces sortes d'antiphrases par lesquelles la bonne société récrimine superbement en faveur de ce que précisément elle écarte, ignore, étouffe ou détruit. Nous savons que pour rendre à l'écriture son avenir, il faut en renverser les mythes. La naissance du lecteur doit se payer de la mort de l'auteur. E aí isso aqui é muito, muito famoso, né?
que aí ele diz aqui, né? Nós sabemos que para devolver a escrita ou a escritura o seu futuro, o seu avenir, tem-se que, inverter o mito da escrita. Então, o nascimento do leitor deve se pagar com a morte do autor. E aí, por isso que ele preconiza aqui a morte do autor. É porque a gente, para poder chegar na escrita e valorizar o leitor, a gente tem que matar o escritor. Matar o escritor no sentido de que a opinião do escritor não conta para a leitura de um texto. Né? O escritor pode ler, pode ter escrito o texto com uma determinada intenção. Né? Ele teve lá a intenção dele, que seja qual for. Depois que ele publicou o texto, acabou. A opinião dele sobre o próprio texto não deve contar. E aí, para essa aqui já tem um outro conceito de escritura, né? É para que esse efeito do texto submerja e o leitor se faça valer, a gente precisa matar o autor. Quase que é uma coisa meio freudiana de matar o pai, né? A gente tem que matar essa figura do autor para poder fazer energia aqui a escritura e o leitor. E aí, já deu o horário aqui, mas eu queria ainda dar duas palavrinhas. Esse texto aqui dele também é muito famoso, o Leçon, que vocês veem aqui que a capa do livro é a fachada do Collège de France. Essa aqui chama Leçon, traduzido como a aula, que foi a primeira aula que ele deu no Collège de France, né? E aí esse aqui é o texto que foi lido ali na primeira aula dele. E aí tem uma coisa assim, e é muito interessante, porque aí ele termina também, mais uma vez, né? É o cara. Deixa eu ler aqui para vocês. Il est un âge, então, assim, il est do Ilia, né? Il y a un âge, esse texto, gente, eu recomendo para qualquer pessoa que tenha pretensão de ser professor. Né? E aí ele termina o texto. Il est un âge où l'on enseigne ce que l'on sait. Mais il en vient ensuite un autre où l'on enseigne ce que l'on ne sait pas. Cela s'appelle chercher. Né? Então, uma época em que a gente ensina o que sabe. E depois vem uma época em que a gente ensina o que não sabe e que a gente chama de pesquisa ou procurar. Né? Et vient peut-être maintenant l'âge d'une autre expérience, celle de désapprendre, de laisser travailler le remaniement imprévisible que l'oubli impose à la sédimentation des savoirs, des cultures, des croyances que l'on a traversées. Né? Então, é quase uma coisa meio Manuel de Barros, né? O momento de desaprender e deixar aquilo que se sedimentou de todo conhecimento, de toda leitura de uma vida inteira, falar por si. Né? E isso porque, normalmente, quem é convidado a dar aula no Collège de France já tem toda uma carreira, já está aquelas figuras, né? Como o Antoine Compagnon hoje. Cette expérience a, je crois, un nom illustre et démodé que j'oserais prendre ici sans complexe, au carrefour même de son étymologie, sapiência. Nul pouvoir un peu... e aqui a frase lapidar, né? Nul pouvoir, un peu de savoir, un peu de sagesse et le plus de saveur possible. Então, né, nenhum poder nessa relação de ensino aqui, entre professor e aluno. Um pouco de saber, um pouco de sagesse como sabedoria, né? E o mais possível de sabor. Porque eu não sei se é nesse texto em que ele vai na etimologia e ele mostra que saveur e savoir têm a mesma origem etimológica. E aí, por isso que ele fala de ter saber com sabor. E aí, no português também a coisa fica próxima, né? Dessa experiência do saber não ser uma coisa impositiva, pesada, mas que a gente encontre esse lado do
sabor no saber, né? E que é muito bacana. E para terminar realmente aqui, esse texto também que também fenomenal, que já é um diálogo maior que ele tem com a psicanálise, e que eu acho que o Barthes, eu ia comentar isso há pouco, ele faz parte de um grupo seleto assim, de críticos que transformam a crítica literária numa literatura, pela qualidade da escrita deles, né? Que a gente chega a falar que a crítica é um gênero literário, né? Por causa de escritores como ele. E aí, esse Le Plaisir du Texte, que é muito interessante ver justamente depois desse final do leçon, né, do saber e sabor, e entra num texto que chama O Prazer do Texto, né, e que é muito interessante, assim, ele é meio em fragmentos, né, mas tem uma coisa muito sensual nesse texto aqui, que eu recomendo a leitura para vocês. Deixa eu ver se tem algum trechinho aqui aqui, por exemplo, né, só para a gente terminar mesmo. Aqui, a gente fica com o final dessa página e o início da seguinte. Le texte que vous écrivez doit me donner la preuve qu'il me désire. Cette preuve existe. C'est l'écriture. Volta o conceito de l'écriture. L'écriture est ceci, la science des jouissances du langage, son Kama Sutra. De cette science, il n'y a qu'un traité, l'écriture elle-même. Né? Então, o texto que você escreve deve me dar a prova que ele me deseja. Né? O texto me deseja. Aí ele vai jogar muito com essa coisa assim, da psicanálise, da sedução, do desejo. Então, é o texto que me deseja como leitor. E essa prova existe. É a escritura. Né? Por isso que a noção de escritura vai deixar de ser uma coisa própria do texto, mas ela se dá na relação do texto com o leitor. E a escritura é isso, a ciência dos gozos, ou jouissance, mais traduzido como gozo mesmo, dos gozos da linguagem, né? O seu Kama Sutra, dessa ciência. Dessa ciência só tem, só existe um tratado, a escritura em si, ou a escritura ela mesma. E aí esses textos são todos já lá na pasta, e é muito, muito, muito barato, assim. Eu vou acabar, sei lá, em algum momento fazendo uma disciplina só sobre ele, assim, para a gente se deleitar com essas coisas. É isso, então. E deixa eu encerrar aqui. Professor Emily me escreveu aqui. Tá. Que pode ter influenciado Everybody Loves Our Town. A história do grunge. Eu vou anotar aqui, então. Obrigado. Eu já tenho até um amigo que eu sei que vai curtir esse livro, que é o namorado da Joseli. Que a gente conversa muito sobre grunge, e ele curte mais do que eu, e aí eu tenho me aberto um pouco mais para o grunge com conversas com ele. Então tá. Alguma questão? Alguma pergunta? E leiam Barthes, eu acho que vale a pena. Muito. Eu vou até dimensionar melhor isso num próximo curso, para dar mais espaço. Né? Então é isso. Se vocês não têm mais dúvidas ou perguntas, e é aquilo, qualquer dúvida, escrevam no chat ou na sala, que eu respondo para todo mundo. Tá? Como eu tenho dito, o pai está on o tempo todo, o professor tem estado off bastante, mais do que eu podia, mas se vocês apelarem para mim como pai, às vezes eu me compadeço, e aí eu, em vez de falar o professor, falo o pai, e eu atendo mais rápido. Tá certo?
Então é isso. Fica aqui um beijo para vocês. Muito obrigado, porque a gente não deve se falar de novo até o fim do semestre, assim, né? E queria agradecer a vocês pela atenção, pela resiliência, pelas discussões ao longo do semestre. Apesar do próximo semestre ser ainda, ao que tudo indica, online, eu acho que a gente está caminhando para o fim da pandemia. E quem sabe, brevemente, a gente não vai se encontrar pessoalmente para essas trocas. Então é isso. E é isso. Bom trabalho e boas férias para vocês. Obrigada, professor. Até mais. Obrigado a vocês. Eu espero que tenha sido. Obrigado, Emily. Mas gostaria, né, que tivesse mais participação. Não culpo vocês, eu culpo o meio. Mas é isso. Mas a gente conseguiu interagir bem, eu acho, apesar de tudo, do meio. Acho que a gente conseguiu interagir bem. Então fica aí. Um abraço e até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.